Adjetivo. O adjetivo é essencialmente um modificador do substantivo. O adjetivo serve para caracterizar os seres ou os objetos nomeados pelo substantivo, indicando-lhes uma qualidade, o defeito, o modo de ser, o aspecto ou aparência ou o estado. O adjetivo estabelece essa relação com o substantivo. O adjetivo estabelece com o substantivo uma relação de tempo, de espaço, de matéria, de finalidade, de propriedade, de procedência, entre outros. Por exemplo, movimento estudantil, movimento composto por estudantes. Casa paterna, casa onde habita os pais. Vinho português, vinho proveniente de Portugal. Também podemos encontrar as locuções adjetivas. Locuções adjetivas são expressões formadas de duas ou mais palavras que equivalem a um adjetivo. Por exemplo, de Portugal, que é igual a português, do pai, igual a paterna, dos estudantes, igual a estudantil, de leite, igual a lácteo, entre outros. O adjetivo é uma classe variável. E como substantivo, os adjetivos podem flexionar-se em número, gênero e grau, para acompanhar ou concordar com o substantivo. O adjetivo toma a forma singular ou plural do substantivo que ele qualifica. Aluno estudioso, alunos estudiosos. Aluna estudiosa, alunas estudiosas. Podem tomar a forma de masculino ou de feminino, do substantivo a que se refere. Geralmente, os adjetivos são biformes, isto é, possuem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Bom, boa, lindo, linda, magro, magra. 2 são os graus do adjetivo, o comparativo e o superlativo. O comparativo pode indicar que um ser possui determinada qualidade em grau superior, igual ou inferior a outro. Por exemplo, Ana é mais estudiosa do que Ivo. Ivo é tão estudioso como ou quanto Eva. Eva é menos estudiosa do que Ayla. O adjetivo superlativo pode denotar que um ser apresenta em elevado grau determinada qualidade, superlativo absoluto. Por exemplo, Ana é inteligentíssima. Ivo é muito inteligente. Ou que, em comparação à totalidade dos seres que apresentam a mesma qualidade, um sobressai por possuí-la em grau maior ou menor que os demais, superlativo relativo. Por exemplo, Ana é a aluna mais estudiosa do colégio. Ivo é o aluno menos estudioso do colégio. O adjetivo ainda pode ser substantivado, quando ele exerce a função de substantivo. Assim como o substantivo pode ser adjetivado, quando está assumindo a função de um adjetivo. Observe os exemplos. A palavra mudo foi feita para ser adjetivo. Homenagem muda. A televisão ficou muda. Ela ficou muda de pavor. A palavra muda aqui está caracterizando um substantivo ou um pronome, que é o caso do exemplo, ela ficou muda de pavor.
Mas, se escrevemos o mudo sofreu mais, querendo dizer que a pessoa muda sofre mais, a palavra muda substantivou-se, virou um substantivo. O livro é um mudo que fala. Nesse contexto, por meio do artigo, a palavra mudo também virou um substantivo. Como perceberam, uma palavra pode mudar a classe gramatical de acordo com o contexto, de acordo com o sentido, a posição da palavra dentro da oração. Observe que o artigo transforma qualquer palavra em um substantivo. Temos aqui uma derivação imprópria. Observe os demais exemplos. Plutão. Negro, com os olhos em brasa, bom, fiel e brincalhão. Era a alegria da casa, o corajoso Plutão. Fortíssimo, ágil no salto, era o terror dos caminhos, e 2 vezes mais alto do que seu dono Carlinhos. No trecho deste poema, há muitos adjetivos, porque o poeta está a caracterizar um cachorro. Pause o vídeo e tente encontrar os adjetivos que caracterizam o cachorro. Conseguiu identificar todos os adjetivos? Então, vamos verificar. Negro. Quem era negro? O Plutão. Negro com os olhos em brasa. Em brasa é uma locução adjetiva. Em brasa está qualificando os olhos de Plutão. É uns olhos abrasados. Em brasa é uma expressão que funciona como adjetivo. A palavra brasa é um substantivo, mas combinada com a preposição em, forma uma locução adjetiva. Porque está a caracterizar o cão. Tem valor de adjetivo, mas é uma locução adjetiva porque é formado por 2 palavras. Bom, fiel e brincalhão. Ele era a alegria da casa, o corajoso Plutão. Ele era a alegria da casa. Se fosse alegre, teríamos um adjetivo. Porém, aqui temos uma expressão metafórica, uma metáfora. Existe aqui uma comparação implícita, que é a própria definição de metáfora. Temos aqui a figura de linguagem, metáfora. O Plutão era a alegria da casa. É uma forma de qualificar o cão sem uso de adjetivos. O poeta assim escreve para deixar o poema mais significativo, mais forte, mais intenso. O corajoso Plutão. O Plutão corajoso. Tanto faz a ordem do adjetivo. O adjetivo pode vir antes ou depois do substantivo. Depende do estilo do poeta. Fortíssimo, ágil no salto. Aqui temos 2 adjetivos. Fortíssimo, ágil. Era o terror dos caminhos. Como no verso era a alegria da casa, aqui temos novamente uma expressão metafórica, uma metáfora. O poeta não quis fazer uso de adjetivos, mas da metáfora. E 2 vezes mais alto do que seu dono Carlinhos. Aqui temos uma comparação,
um adjetivo que está sendo usado no grau comparativo. Há uma comparação da altura do cachorro com a altura do seu dono Carlinhos. Ele era 2 vezes mais alto do que seu dono Carlinhos. E aqui dono não é adjetivo. Dono é um substantivo, assim como Carlinhos. Dono não está caracterizando Carlinhos. Poderíamos até colocar uma vírgula entre dono e Carlinhos. Esse dono não tem função de adjetivo. E o que o prova é que justamente não é possível inverter a ordem da expressão. Por exemplo, podemos inverter a ordem dos adjetivos acima. Plutão negro, negro Plutão, Plutão bom, bom Plutão, Plutão fiel, fiel Plutão. Agora, Carlinhos donos não existe. São 2 substantivos. É uma explicação de quem era o Carlinhos. Ele era o dono do cachorro Plutão. Ele era o dono e ele era o Carlinhos. São 2 formas de denominar a mesma pessoa. A realidade é a mesma. Diante das 2 palavras, o menino Carlinhos. Estou simplesmente denominando com outro nome, com outro substantivo, o mesmo ser. Como acabei de fazer, menino Carlinhos. Carlinhos é o menino é o Carlinhos, ok? Identificado os adjetivos. E aí, você acertou todos? Quer saber mais sobre adjetivo? Aqui na descrição tem um link de outra aula que está disponível no canal.